Esta conferência será gravada agora. Legal, tendo recebido a mensagem da gravação. Bom dia a todos. Inicio o evento solicitando que todos os participantes que estão nesse webinar desliguem, por favor, seus microfones e câmeras, para que os ruídos externos não prejudiquem o bom andamento do evento. Inclusive, já ouvi alguns. Agora, também informo que terá espaço para perguntas, então fiquem à vontade, por favor, de fazê-las enviando aqui pela ferramenta em nosso bate-papo, que eu, como moderadora do painel, também vou fazer, enfim, a melhor combinação aqui, diante das perguntas prévias que a gente já elaborou também, para ir dando uma sequência e nessa uma hora de evento a gente abordar o máximo de dúvidas possíveis. Começando pela minha apresentação, eu sou a Camila Bel, sou coordenadora da Comissão Técnica do IBF São Paulo de Tesouraria e Riscos. Para os que não conhecem o Instituto, nós temos algumas comissões técnicas, tem de controladoria, de instituições financeiras e mercado de capitais, aqui eu coordeno de Tesouraria e Riscos, e por fim as de tributos, liderada pela Meili Franco, que também organizou esse evento e será uma das nossas palestrantes. As comissões, elas se reúnem com uma frequência, em média, mensal, e também organiza eventos como esses de temas relacionados ao da própria comissão. Sou também diretora de Tesouraria e Riscos da STT, uma geradora de energia elétrica, e aqui falando rapidamente sobre o próximo evento webinar que o IBF São Paulo vai fazer ainda em abril. A gente vai ter um no dia 29, com o nome de Transformando Finanças através de Hyper Automatization, então é sobre RPA, e ele é patrocinado pela UPEP. Bom, como tesoureira e gestora de risco, né, na STT, eu assumi a responsabilidade pelo Comitê de Gestão de Crise, que a gente constituiu no meio de março. Eu espero contribuir com a moderação desse evento, que terão, então, 3 palestrantes, como vocês viram no convite, que são mestres no assunto. A Meili Franco, ela é diretora de Tax de América do Sul, na Alstom Transporte. Tem Durval Portela, sócio-líder da área de consultoria tributária e societária da Price. E a gente tem o Luiz Peroba, sócio no Pinheiro Neto Advogados. Então, justamente para a gente deixar esse evento, que, enfim, acho que todos têm aprendido aqui, né, com a forma mais dinâmica de webinar, não vai ter apresentação, eu não vou falar o mini-bio, me estender muito na apresentação, mas acho que todos que atuam aí no mercado conhecem bem os 3, e a gente vai ter oportunidade de falar bastante ao longo do painel, com eles compartilhando os pensamentos aqui sobre o nosso tema. Então, antes de dar início, a mensagem que eu gostaria de começar reforçando é que a gente já tem ouvido, né, tem tido alguns debates, especialmente nas últimas 2 semanas sobre o tema, e para mim é extremamente importante que a crise diferencia quem é no mundo corporativo, né? Quem é quem no mundo corporativo. Então, o comportamento das empresas no que tange a questão ESG, né, de aspectos, o impactos no meio ambiente, sociais, em questão de governança, e daí muita empresa se posicionando sobre redução de salário, sobre apoio financeiro, de outras formas, demissões, tem feito muita diferença nesse contexto todo. Então, esse foi o tema que a gente, inclusive, abordou na última comissão, no último evento que a gente fez da comissão há 2 semanas, de Tesouraria e Riscos, que foi no dia 7 de abril, e aí, super importante, todo mundo tem em mente, independente do assunto discutido, essa é a base, né, praticamente. Então, agora, iniciando o nosso assunto, a gente vai fazer uma sequência de perguntas. Então, a dinâmica é que cada uma vai ser respondida por 2 dos palestrantes que a gente tem. E eu pediria para cada um dos 3 demandarem no máximo 3 minutos para a resposta de cada um. E assim a gente vai otimizando bem aqui o tempo que a gente tem. Então, a primeira pergunta, eu começo fazendo para o Peroba, e dado o contexto e a quantidade de notícia que a gente lê todo dia sobre tantos pacotes emergenciais, tantos suportes, né, de todas as instâncias dentro do governo, coisas que começam válidas, em 2, 3 dias deixam de ser válida, porque entrou uma liminar, porque o projeto aqui não vai para frente e tal. Então, minha pergunta é: quais são as principais medidas adotadas pela União, estados e municípios em razão do Covid-19?
Camila, bom dia, tudo bom? Meili, Durval, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse formato diferente que a gente tem realizado nossas reuniões ultimamente. É um prazer falar com vocês. Eu pretendo ser bem breve, a gente tem efetivamente prazos bem curtos aqui para responder em função da quantidade de temas que a gente pretende tratar. Então, eu vou falar rapidinho e vou me concentrar nessa minha manifestação inicial nas medidas editadas pela União Federal. Vou fazer aqui uma dobradinha com o Durval. O Durval depois fala um pouquinho de estados e municípios. A primeira coisa, acho que vale a pena até, porque são alguns pontos, vale a pena fazer propaganda de materiais que têm sido disponibilizados. Claro que todas as empresas de consultoria, escritórios de advocacia, todos estão publicando material. Eu, coincidentemente, sou presidente do contencioso tributário aqui da Ordem do Estado de São Paulo. Então, só para vocês saberem também, tem um material disponibilizado na internet, no site da Ordem, que detalha bem em relação a todas as medidas que saíram até agora, se depois alguém quiser fazer uma consulta. Mas do ponto de vista federal, o que saiu de relevante, em primeiro lugar, todo mundo viu, foi uma série de medidas de prorrogação de tributos em relação ao Simples. Fatos geradores, março, abril e maio foram prorrogados para outubro, novembro e dezembro. Ficou todo mundo muito tenso naquele momento, porque realmente essas medidas só englobaram as empresas simples. O governo demorou um pouco para reagir em relação às empresas que estão submetidas aos outros regimes de apuração, o regime do lucro real e o regime do lucro presumido. Mas logo depois acho que de muita conversa e pressão, o governo passou a editar, então, algumas medidas que puderam favorecer essas empresas, especialmente em relação a prorrogação, tanto prorrogação de tributos quanto prorrogação de prazos para cumprimento de obrigações acessórias. Então, para tributos, a gente tem prorrogações para PIS, COFINS, contribuições previdenciárias, fundo de garantia, tem uma redução da alíquota de IOF, que foi estipulado a alíquota zero para empréstimos feitos entre o período de 30 de abril e 3 de julho desse ano de 2020. Fora isso, a gente tem a prorrogação tanto da declaração de imposto de renda da pessoa física, mas também da entrega das DCTFs, FDs e também as certidões negativas de tributos federais. A gente sabe que tem uma série de empresas que participam ou de licitação ou necessitam certidão até para receber de órgãos públicos, todas elas também muito preocupadas. A gente teve aqui uma série de consultas de empresas que já nos estavam no escritório deixando preparados para eventualmente ter que impetrar mandado de segurança, até pela impossibilidade de se conversar com a Receita Federal nesse momento. Logo em seguida, então, vieram prorrogações, inicialmente por 90 dias, para que essas certidões pudessem ser válidas. Então, assim, se eu puder resumir, aí passo a palavra para o Durval, o que a gente teve até então, do ponto de vista federal, são prorrogações de recolhimento do PIS, COFINS, Fundo de Garantia, contribuições previdenciárias e prorrogações das entregas das declarações e certidões de negativa de tributo. Esses são, na minha visão, os pontos ou as medidas principais adotadas até agora. Legal, Peroba. Bom dia, Meili. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem e sigam se protegendo da Covid-19. Como o Peroba já explorou a parte federal, eu vou me ater especificamente às medidas na esfera estadual e também na esfera municipal. E, claro, centralizando nos principais estados, São Paulo, Rio de Janeiro, que não difere muito dos demais estados da União. Essas medidas elas estão associadas à suspensão de procedimentos administrativos, em sua grande maioria. Ou seja, o que se percebe é que não houve na esfera estadual nenhuma medida prorrogando o recolhimento de tributos em si ou dando maiores concessões, dando maiores isenções. Como eu falava, são medidas que suspendem procedimentos administrativos em relação a julgamentos na esfera administrativa estadual, que prorrogam validade de certidões negativas
E aí, afetando mais especificamente o bolso do contribuinte, que também suspendem procedimentos de inscrição de dívida ativa ou de protesto de valores já inscritos na dívida ativa estadual. De uma forma geral, isso é percebido por todos os estados da federação. Especificamente São Paulo e Rio de Janeiro, são essas as medidas, não há nada de muito diferente, não há nada de muito, não há nenhuma flexibilização mais contundente em relação ao pagamento do tributo em si. O único estado da União que de fato deu uma isenção em relação a tributos estaduais foi o Ceará, que concedeu uma isenção do ITC-MD relativamente às doações relacionadas à pandemia. Então, para todas aquelas doações da pandemia, há aí uma isenção de TCMD. E aqui fica uma observação. São medidas muito tímidas num contexto em que sabemos há um acúmulo muito grande de créditos de ICMS favoráveis aos contribuintes, mas que nesse momento representam, entre aspas, verdadeiros empréstimos compulsórios aos entes estaduais. E aqui fica uma observação de frustração do quanto são realmente, na esfera estadual, medidas muito tímidas. Poderia, por exemplo, haver medidas que trouxessem mais liquidez, mais flexibilidade de negociação desses créditos acumulados por parte do contribuinte. Por exemplo, no estado de São Paulo, o instrumento do ECREDAC, que certifica créditos acumulados, poderia ter um incentivo à sua comercialização, transferência para outros contribuintes de forma mais célere. Indo para a esfera municipal, não há muita diferença. Nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, também as medidas são de natureza administrativa, na sua grande maioria. Há postergação de validade de certidões negativas, há também suspensão de processos de cobrança de dívidas já inscritas na dívida ativa dos municípios, mas não há nenhuma medida de postergação de recolhimento do ISS, nenhuma medida de redução do valor do ISS. Por exemplo, para aqueles municípios que estejam mais afetados pela pandemia. Enfim, não há nenhum tipo de flexibilização do encargo tributário principal que recai sobre os contribuintes. E aí fica a minha observação de que a percepção em relação às medidas nas esferas estadual e municipal são muito tímidas. Elas só recaem, como o Peroba acabou de falar, naquelas pequenas empresas que estão sujeitas ao sistema do Simples, porque aí a guia é unificada e elas acabam se beneficiando de algumas prorrogações que incluem os impostos estaduais e municipais cobrados conjugadamente no sistema do Simples. Camila, eu acho que seria isso, não, Peroba, para completar Obrigada. as medidas aí na esfera federal, estadual e municipal. Obrigada pelas respostas. Vou pedir, já emendando um assunto um tema que você já tocou, que é a monetização dos créditos tributários. Eli, se puder comentar um pouco, como, por favor, quais medidas as empresas deveriam adotar para, nesse momento, conseguir agilizar, enfim, monetizar de alguma forma os créditos tributários que elas possuem. Bom dia a todos mais uma vez. No ponto da monetização, acho que é importante a gente ter em mente duas coisas. Primeiro, focar no caixa imediato durante a crise, para na retomada a gente ter manter o mindset de caixa contínuo, para a gente manter a eficiência operacional, a eficiência fiscal nos nossos modelos de negócio. Esse é o primeiro ponto. Então, focar no caixa imediato. O segundo ponto que eu acho importante agora na crise é tomar decisões de forma responsável. Existem várias teses no mercado, existem várias possibilidades de monetização, de quick wins, que já são pacificadas e que muitas vezes as empresas não aproveitam. Ou porque não tem a melhor assessoria, ou porque não tem time adequado o suficiente para poder buscar essas oportunidades e colocá-las em prática. Então, é importante, além de focar no caixa imediato,
nas medidas de cash protection, tomar as decisões de forma responsável para não atrair mais riscos fiscais. Então, buscar os melhores conselhos dos seus tax advisors. Pensando em caixa imediato, você pode focar em quick wins. Existem várias possibilidades de quick wins nas teses tributárias. Aqui na minha empresa, o que a gente tem feito? A gente tem feito uma varredura de todas as teses tributárias existentes. A gente elimina aquelas que a gente já aproveitou, claro, e foca no levantamento de documentação e tudo mais. Então, você faz a varredura das teses tributárias existentes, avalia e confirma aquelas que são aplicáveis ao seu negócio. Você pode desenhar uma matriz de ganho e custo da tese, porque às vezes se gasta muito para focar numa tese que não tem tanto retorno, ou de forma imediata, ou em termos de valor. Você deve gastar um tempo, investir energia para levantar os valores e discutir as estratégias com os seus tax advisors e apresentar ao top management para validação e aprovação. Existem vários exemplos de quick wins que a gente pode discutir. Tem uma que não é tão quick, mas que Dorval já falou, que é o ECREDAC, que muitas vezes é dinheiro na mesa e que as empresas não aproveitam. É uma oportunidade que dá um certo trabalho, porque você precisa levantar os créditos, validar, retificar obrigações acessórias, fora o próprio tempo da administração pública, deferir, homologar, aprovar as transferências e vendas, etc. Além disso, além dos pontos que Dorval colocou, eu ainda colocaria o fato de que a Cefaz, aqui no estado de São Paulo em especial, não existe uma regra de quantas parcelas as empresas, depois que levantam e têm os seus créditos homologados, em quantas parcelas elas podem receber os créditos vendidos. Se houvesse uma regra clara de número de parcelas para as empresas considerarem quais são aquelas que você consegue receber em one shot, ou então em parcelas mais de forma previsível, também facilitaria muito a gestão de caixa das empresas. Além dessas, além do ECREDAC, a gente tem outras teses que muitas empresas não aproveitam, como as teses relacionadas a contribuições previdenciárias. Tem oportunidades que já estão pacificadas nos tribunais superiores e ainda assim as empresas não aproveitam. Isso deve ser feito de maneira rápida, porque já tem algumas pautadas e tudo mais, como a do Sistema S, que é agora dia 30. Tem outras, várias. Então, eu acredito que agora é o momento de se fazer uma avaliação dessas teses, avaliar junto com os seus tax advisors quais são aquelas que têm retorno rápido, retorno certo, retorno de forma responsável, discutir com todos e, ainda que você não tenha budget, que você esbarre na questão do budget, é sempre negociável com os seus consultores tributários como você pode pagar por esses trabalhos. Então, é importante sempre ter uma boa assessoria. Acho que em monetização eu focaria nesses pontos. Legal, ótimo. E eu conseguiria até fazer aqui um paralelo da atuação de um profissional de tributos nesse momento com o profissional da tesouraria dentro de uma empresa, que é de consolidação das informações, né, junto às áreas, justamente incentivando todo mundo, como você disse, você tem a parte técnica daquele profissional da área com o advisor técnico da área, mas para você ter um mapa claro de quais são as oportunidades, essa interação com todo mundo, ser proativo buscando cada time, né, um patrimonial, a própria operação, o comercial, e vendo de que forma podem vir ideias para chegar nesses quick wins, é mais do que nunca, né, valioso ter agilidade e ter um papel ativo nas companhias. Então, eu vou pedir para o Dorval, você já citou um pouco na sua resposta anterior, mas fique à vontade se quiser complementar, Amélia. Legal. Meli, você traz uma visão super legal, né, muito bem embasada de como se estabeleceu o processo para se levantar essas oportunidades e se monetizar os créditos fiscais. E você, Camila, trouxe um insight importantíssimo, porque a maneira pela qual eu vejo isso é muito holística, ou seja, nunca como antes a parte da função fiscal da empresa teve que trabalhar junto com a parte de tesouraria, né, de forma muito fluida, de forma muito combinada. E aí eu queria só adicionar aquilo que a Amélie já trouxe, né, e que explorou muito bem, oportunidades na área previdenciária, na área trabalhista também e outras, o componente em que nós podemos usar créditos fiscais acumulados, ou seja, aqueles que por qualquer razão, no contexto da operação, você não consegue dar vazão, você não consegue utilizar,
em que nós podemos usar esses créditos para lastrear operações de captação de recursos, que é uma outra modalidade de monetização de créditos fiscais que está sendo cada vez mais utilizada no mercado. E por que está sendo utilizada no mercado? Porque existem uma série de fundos dedicados não só à aquisição desses créditos, mas também à utilização desses créditos de forma a estruturar instrumentos de captação de recursos, de forma a estruturar operações que consideram esses créditos como lastros em empréstimos, enfim, como instrumentos colaterais para diversas modalidades de captação de recursos, o que tem sido extremamente interessante. Note o seguinte, esses fundos estão buscando cada vez mais dar lastros às suas operações de renda fixa num contexto em que os juros caiu, né? E que você tem que ter mais atratividade para o mercado, o que faz com que haja uma conjugação de liquidez para as empresas, né, na colocação desses créditos à disposição para essas operações. Era esse o insight que eu queria trazer, adicional, de possibilidade de utilização de créditos fiscais, de possibilidade de monetização de créditos fiscais, nesse viés em que eles são utilizados para empréstimos, para captação de recursos no momento em que caixa, né, é extremamente relevante. Você, Camila, deve estar à frente com todos esses desafios da Covid e seguramente interagindo, espero, com a função fiscal da sua empresa, né, para que o caixa seja viabilizado utilizando-se a agenda tributária como vetor nesta frente. Sem dúvida, obrigada. Está sendo o nosso principal vetor, sim. E acho que essa questão da criatividade no mercado financeiro nesse momento é interessante também. Então, buscar, se você não tinha, desenvolver nesse momento é uma grande oportunidade. Relacionamento com players que são criativos, que conseguem desenvolver produtos com garantias, com lastros diferenciados daqueles, às vezes, né, que são mais ágeis em seguir algo padrão, porque nisso você também cria uma oportunidade de fazer algo diferente, rápido, como essa ideia é colocada, muito bom, pelo Durval. Então, mudando um pouco de assunto aqui, vamos falar de uma aprovação recente, que foi da transação tributária. Perob e Durval, por favor, fiquem à vontade na sequência, se puderem nos explicar em que pode favorecer essa recente aprovação e a sua regulamentação pela PGFN. Vamos lá, então eu começo e depois o Durval pode complementar. É uma pena que aquele dispositivo que alterou a questão do voto de qualidade do CARF entrou nessa lei, porque acabou chamando tanta atenção que as pessoas pararam de discutir um pouco o ponto principal da medida provisória 899, que virou a lei 13988, que ela está quase que concentrada integralmente nos novos mecanismos de transação, e todo mundo passou a discutir o voto de qualidade do CARF. Mas vamos nos concentrar aqui efetivamente no que interessa. Na minha opinião, ainda acho tímido o avanço feito por essa lei, mas ele é uma questão histórica. A gente tem esse dispositivo no Código Tributário Nacional há mais de 50 anos, ele nunca tinha sido regulamentado. É muito comum que estrangeiros, quando estão em discussão com a gente tem disputas judiciais ou administrativas, eu digo, pô, mas qual a maneira que eu tenho de fazer algum tipo de transação para resolver essa questão? Né? Como eu posso fazer um settlement, como eu posso fazer uma mediação? E as nossas respostas sempre foram, pô, isso não existe no Brasil. E a primeira reação deles é, eu não acredito, se eu deve estar errado, eu vou checar uma segunda opinião, porque isso não está certo. Então, pela primeira vez, a questão foi efetivamente regulamentada. Então, nesse aspecto, eu digo que é histórico, porque uma vez regulamentado pela primeira vez, eu acho que isso pode avançar. Mas o que foi trazido nessa lei, eu falo de maneira muito rápida e deixo para o Durval comentar. A primeira coisa é que o que foi regulamentado até agora está ainda no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o órgão do governo incentivador dessa ideia. Foi o órgão que comprou essa história de transação tributária. A Receita Federal ainda, como em várias questões, ela é bem reativa a essas outras soluções, ela acha que não tem que negociar nenhum tipo de crédito tributário. Então, a Receita Federal, muito embora tenha uma previsão específica, ela ainda não regulamentou nada, tá? Não existe nenhum tipo de regulamentação em relação a débitos que hoje em dia estão na Receita Federal. Então, a gente está tratando aqui de débitos que estão inscritos em dívida ativa. Para isso, saíram duas portarias já. A portaria PGFN 9924 e a portaria PGFN 9917, para vocês perceberem como a Procuradoria estava pronta. Saiu a lei, a portaria foi publicada no dia seguinte. Então, o que mostra realmente, o que confirma esse raciocínio inicial que eu fiz. Qual que é a diferença entre as duas situações por enquanto?
A primeira portaria, a 9924, ela traz um prazo mais alongado para pagamento de tributos, um parcelamento maior, e ele está concentrado no período Covid. A adesão a essas regras ela pode ser feita até dia 30/6, isso pode ser feito online, via sistema Regularize, e ele tem por objetivo realmente permitir parcelamentos mais de longo prazo. Pessoas jurídicas podem fazer até 81 meses e pessoas físicas e microempresas, empresas de pequeno porte, 142 meses. Todas elas só têm que dar uma entrada inicial de 1%, ou empresas que já parcelaram isso, têm que dar uma entrada de 2%. Então, essas são as regras implementadas para essa primeira portaria para o período Covid. A outra portaria, talvez até a gente nem precise debater tanto aqui, porque ela está muito relacionada a créditos de difícil recuperação ou empresas em recuperação judicial. Então, foi uma coisa realmente voltada para aquelas situações onde o débito inscrito em dívida ativa começa a execução, a Fazenda percebe que, de fato, não vai recolher, não vai conseguir cobrar aqueles valores, a empresa não tem patrimônio, ela está quase quebrando ou ingressando em recuperação judicial, coisas do tipo, e aí sim ela pode fazer algumas concessões do débito total. Tem casos, normalmente os descontos podem chegar a 50% do valor da dívida total, ou em casos excepcionais até 70% do valor da dívida total. Então, em poucas palavras, é mais ou menos isso que saiu do ponto de vista federal. Então, duas opções da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nessas portarias que eu manifestei. Da Receita Federal ainda nada foi regulamentado, muito embora exista a previsão na lei para que isso possa acontecer. Durval, gostaria de complementar algum ponto? Legal. Acho que Peroba, de forma muito objetiva, cobriu toda a matéria nos principais pontos, e aí eu divido com ele, né, essa percepção de que é um momento histórico, sim. O que ele reporta sobre os contatos com investidores estrangeiros é exatamente o que a gente verifica na prática, né, lá na ponta. E aí fica o comentário final de que é um começo, temos que valorizar isso, foi um movimento muito positivo, mas a expectativa é muito maior. A expectativa, por exemplo, é de que o processo de negociação tributária ele não se dê exclusivamente por adesão, que ele permita também, por que não, que o contribuinte proponha, né, para os entes tributantes, e aqui uma observação, só está na esfera federal, enfim, nesse primeiro momento, acho que o Peroba depois vai explorar isso também um pouco mais, mas que ele possa propor outras formas de se negociar a dívida dele. Eu acho que para lá caminhamos, espero que isso ocorra muito rapidamente, e é possível sim se estabelecer parâmetros, né, que possam balizar, né, situações em que o contribuinte, por iniciativa própria, possa se colocar à disposição dos entes tributantes para solucionar suas situações tributárias. Isso seria extremamente eficaz, isso daria uma capacidade de arrecadação muito maior por parte dos governos, e isso também daria uma flexibilidade importante aos contribuintes na gestão dos seus encargos tributários. Fica aqui esse comentário. Perfeito. Voltando aqui para o assunto de liquidez, Meili, acho que a gente, enfim, já abordou, as empresas estão aqui buscando reduzir de forma emergencial os custos possíveis, custos e despesas possíveis, para manter pagamentos essenciais como os dos funcionários. E daí, qual a sua opinião sobre as medidas judiciais que vêm sendo apresentadas para a postergação de tributos? Bom, nesse ponto, Camila, a gente tem que ter em mente, você como tesoureira sabe que cash is king, e todas as medidas possíveis de cash protection estão na ordem do dia em todas as empresas. Você falou da ligação estreita entre tax e tesouraria. Onde eu trabalho, a gente tem que fazer uma apresentação mensal de cash focus e apresentar todas as formas de redução, todos os créditos que a gente tem, quanto a gente recebe e tudo mais. Mas é só abrindo parêntese e fazendo um paralelo com o que você falou na outra questão. Acho que aqui na questão da prorrogação dos tributos, a gente tem que separar um pouco o joio do trigo.
Tem empresas que têm, de fato, sérias dificuldades de caixa para cumprir os seus compromissos, em especial pagar funcionários, e tem que tomar decisões difíceis, tá? E tem aquelas que também assumem risco de não pagar tributos para poder aproveitar o benefício da Selic baixa. Muitas delas não precisam de CND, assumem aquele risco de ficar, de fato, inadimplentes, ainda que por um período curto de tempo, né? Para poder acumular mais caixa e pagar suas obrigações. Tem aquelas outras que tratam o pagamento de tributos como parte da sua responsabilidade social, porque entendem que, de fato, pagando tributos, você financia as atividades do Estado para que ele possa cumprir a sua função. Isso não quer dizer que a função fiscal não deva exercer o seu papel de gerir de forma eficiente o caixa da companhia. E aproveitar todas as oportunidades tributárias que podem ser possíveis, né, e que a legislação promove. Do nosso lado, nós utilizamos todas as benesses que foram deferidas pela legislação, principalmente aquelas no campo previdenciário, tá? Algumas trabalhistas também, que foram aplicáveis ao nosso negócio. Fizemos avaliação junto com a RH de quais seriam aplicáveis e quais não, e nós também avaliamos a prorrogação de tributos, mas consideramos que não seria uma medida, falando especial da portaria 12, não seria uma medida que funcionaria para o nosso caso, não valeria a pena, porque nós temos cenários positivos, tanto de créditos fiscais que podem ser utilizados, e também de caixa. A nossa posição de caixa ainda nos permite pagar aqueles tributos que porventura tenham que ser pagos pela ausência de créditos fiscais. Então, no nosso caso, nós avaliamos, mas entendemos que não valeria a pena adotar essas medidas de prorrogação, apesar de entender que isso sim, e aí eu estou falando só de tributos federais, tá? Nós temos outro cenário para tributos estaduais, então nós avaliamos e entendemos que não valeria a pena por conta desses cenários que eu mencionei. Legal. Peroba, você poderia complementar, por gentileza? Poderia, sim. Eu pego um gancho aqui no que já foi dito pela Meili, porque eu acho que esse é um aspecto relevante. Cada empresa tem uma característica e as organizações realmente reagiram de maneira muito distinta. A gente discutiu aqui alternativas com vários dos nossos clientes e muitos deles tinham como premissa dizendo eu quero pagar o tributo de qualquer maneira. E alguns escolheram o caminho, por exemplo, de parcelar a dívida. Existem parcelamentos disponíveis na Receita Federal com multa de 20. Em algumas situações pode ser melhor para financiar essas situações, pagar a multa de 20, ter a correção da Selic, mas ter o compromisso de continuar pagando os seus tributos. Então, essa pode ser uma das situações adotadas. Em outras situações, as empresas, de fato, quiserem a justiça e disputar pelo menos a prorrogação. Existem duas teses principais que estão correndo nas medidas judiciais que estão sendo ajuizadas. A primeira delas está muito relacionada a uma portaria antiga da Procuradoria que dizia a respeito à possibilidade de prorrogação do prazo de pagamento em função de uma situação de calamidade pública. Então, muitos contribuintes tentaram a aplicação da mesma portaria agora. Uma outra, que eu pessoalmente gosto mais, ela está relacionada à caracterização do fato do príncipe, ou seja, aconteceu uma situação muito especial de calamidade pública no país e no mundo, muito fácil de explicar, e para o meu caso específico, isso está gerando impactos muito sérios. E para mim, essas são as ações que vão acabar prevalecendo no Poder Judiciário. É aquela empresa que não disputar isso simplesmente como tese, mas conseguir demonstrar que para os negócios dela, aquilo tem um impacto especial. Então, algum tipo de demonstração do que está acontecendo no seu negócio, na minha opinião, é fundamental para que essas ações possam prosperar. Aquelas que estão exclusivamente baseadas nessa tese da portaria, me parecem ser um pouco mais frágeis, porque o Poder Judiciário ele já está dando mostras disso, mas ele está indicando que ele não quer legislar nessa matéria, especialmente quando o governo começou a tomar algumas medidas de prorrogação. Ele falou, esse é problema do governo federal, eu não vou entrar de maneira geral estipulando novas regras de prorrogação em nome do governo federal, essa coisa que o Poder Judiciário não gosta de fazer, ele não gosta de legislar. Então eu gosto dessas situações que a gente consegue demonstrar especificamente no caso daquela empresa que tem acontecido. A gente tem alguns clientes aqui, especialmente do setor de turismo e entretenimento, que de fato a receita foi a zero. A gente tem feito demonstrações muito detalhadas do resultado e tem tentado fundamentar esses pedidos com essa história do fato do príncipe. Uma última observação que eu acho que vale chamar a atenção de todos vocês, que têm ou que já ajuizaram ações ou que estão ainda pensando nisso, é que vale muito a pena
prestar muita atenção no pedido que está se fazendo, hein? Porque depois, se essa liminar sai, a gente tem que ter condição de fazer um depósito ou um pagamento em 30 dias sem multa, porque senão a medida judicial não adiantou para nada. Então, é fundamental entender como que o juiz concedeu essa liminar. Se ele não deu realmente uma prorrogação clara, suspendendo a exigibilidade, permitindo aplicar aquela regra dos 30 dias que a gente tem naquela lei 9430, pode ser que sua liminar não tenha valido para nada. Então, é fundamental realmente o texto do pedido que o juiz vai conceder e vale muita atenção a isso para essas medidas não restarem frutíferas. O último ponto que eu coloco, e aí passo para o Durval, Camila, é que um último movimento que eu tenho visto, especialmente depois do deferimento desses prazos para pagamento dos tributos federais, é um grande movimento das empresas que importam. Como não saíram tantas regras postergando prazo de recolhimento de tributos na importação, eu tenho visto muitas empresas efetivamente importadoras querendo ajuizar a medida judicial com essa característica específica para afastar os tributos da importação, para que elas possam continuar trazendo bens para poder vender no Brasil. Senão, realmente, só as empresas que estão aqui no Brasil tiveram ou foram positivamente afetadas pelas regras editadas até agora. E com isso eu encerro aqui a minha fala nesse ponto. Legal, ótimo. A gente tem mais algum complemento ou eu seguiria para uma próxima? E a gente tem aqui a questão de troca de garantias, né? Também pelo tema de liquidez. Muitas empresas passaram a pedir a troca de garantias em processos com base em uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Já existiam projetos, por exemplo, na STT, há bastante tempo, de buscar, até pelo custo do instrumento, né, falando de seguro, garantia ou fiança, e o custo de oportunidade do recurso, no caso da comparação com o depósito, de fazer essa substituição, mas sem dúvida num contexto desse, que o Caixa precisa de liquidez, e com essa decisão, acho que todas as empresas estão atentas a esse ponto. Então, minha pergunta aqui, Peroba, seria qual a visão de vocês sobre a possibilidade de troca de garantia nos processos judiciais, e daí, de preferência, depósito por seguro-garantia, porque com a pressão, né, e o estresse de crédito das instituições financeiras também, independente do nível de crédito do cliente, o custo de alguns instrumentos subiu de forma absurda, então o seguro-garantia por natureza tem um custo bem inferior ao da fiança bancária. Então, essa é a primeira pergunta, e quais seriam os pontos de atenção nesse processo para buscar agilidade, ter segurança de que está sendo feito da forma correta? Ótimo. Esse, de fato, acho que depois daquela leva de ações que buscavam liminares para postergar pagamento de tributos, que talvez tenha sido a reação lá da primeira semana após a decretação da calamidade pública, acho que o segundo movimento, a segunda onda para se buscar caixa, se buscar liquidez, foi essa relacionada à substituição dos depósitos judiciais feitos em juízo para outros tipos de garantia. Acho que especialmente, você tocou nesse ponto, impulsionadas por essa decisão do CNJ, que muito embora não fosse diretamente aplicável aos processos tributários, acabou acendendo a luzinha de todo mundo. Essa já era uma medida que se tomava pontualmente, ou seja, eu já fazia aqui no escritório a pedido dos meus clientes esse tipo, ou pelo menos esse pedido de substituição, que era considerado pelos juízes caso a caso, nas situações em que a demanda estava colocada, e concordava com essas situações. O que passou a acontecer agora realmente é uma... Tá falando esse cara, é isso? Alguém está com o microfone aberto, eu acho só. Pessoal, presta atenção para deixar no mudo. Mas agora realmente acho que foi uma grande enxurrada de pedidos que nas últimas 2 semanas acabaram sendo apresentados no Poder Judiciário, e alguns estão sendo deferidos, outros indeferidos. A gente tem uma boa divisão aí em relação ao que está acontecendo. Eu queria dar só 2 dicas práticas, que eu acho que são as dicas mais importantes que eu posso trazer aqui para contribuir com vocês. A primeira coisa para quem não quer sair gastando nenhum FII relacionado a seguro-garantia ou carta de fiança, uma coisa possível fazer é a apresentação de minutas dessas garantias. É uma coisa que eu costumo fazer nessas situações. Ou seja, eu apresento uma minuta e me comprometo com o juiz, caso deferido o pedido, apresentar em 24 horas, 48 horas, o que é que seja, para eu não sair gastando um FII da garantia, entendeu? Já contratando, sem saber se o Poder Judiciário vai autorizar. Então, a primeira dica prática que eu daria é essa. A segunda dica prática que eu acho que é importante é realmente entender que tipo de ação eu tenho em depósito judicial, em que fase ela está.
eu acho que esse tipo de substituição ela não pode ser vista de maneira indistinta. Tem processos, por exemplo, em que a empresa discute voluntariamente a questão em que ela apresentou garantia, e esses casos são os casos mais difíceis de você substituir por uma garantia, porque você não tem previsão na lei, você realmente depende do juiz para fazer esse tipo de substituição. E se feita a substituição, de novo, muito cuidado com a nomenclatura que se usa no pedido, porque o juiz precisa decretar a suspensão da exigibilidade do crédito. Se ele só autorizar a substituição, você perdeu a condição de suspensão da exigibilidade. Se um dia isso cair, você vai ter que pagar com multa. Então, se eu estou num processo que voluntariamente estou discutindo, não é uma execução fiscal, tem que tomar muito, esse difícil é mais pedido de ser aceito, e eu tenho que tomar muito cuidado com o texto da decisão que for dada no momento da substituição. Ela tem que dizer que ele está suspendendo a exigibilidade do crédito, não pela submissão da garantia, mas por um outro dispositivo lá do CTN que permite isso. No caso das execuções fiscais, eu acho que é mais fácil conseguir, porque tem previsão na lei para que isso ocorra. Ou seja, eu posso dar algum tipo de garantia que não depósito. O único ponto que eu chamaria atenção, um ponto prático também aqui, é em relação a execuções fiscais que já estão num estágio avançado. Porque todo mundo sabe, e muitos talvez viveram na pele e outros viram pelos jornais, a Procuradoria da Fazenda Nacional ela tem tomado medidas para executar provisoriamente essas garantias, ela tem tentado liquidar essas garantias com antecipação. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado para não fazer essa substituição no momento muito avançado do processo, em que eu não tenho mais efeito suspensivo, e no minuto seguinte vem a Procuradoria e pede execução da garantia, quer o dinheiro e quer levar o dinheiro embora. Isso aconteceu, por exemplo, comigo num processo municipal. Eu tentei a substituição em segunda instância, alertei meu cliente de que isso podia acontecer, o processo estava numa fase adiantada, eles quiseram fazer mesmo assim, a gente apresentou o pedido, o juiz, além de negar o pedido, a Procuradoria apresentou e falou, como aqui não existe efeito suspensivo, eu quero liquidar e levar o dinheiro embora. Então, uma situação que estava lá parada e o depósito feito, ainda é capaz de sair, o tiro sair pela culatra. Então, duas questões importantes, é saber que tipo de ação eu estou pedindo. Se for uma ação voluntária, eu preciso ter essa suspensão dada pelo juiz de maneira muito clara, sob pena de eu perder essa condição de estar regular e depois ter que fazer um depósito com multa. E no segundo aspecto da execução fiscal, muito cuidado com processos que já estão em estágio avançado sem efeito suspensivo, porque isso pode gerar até uma execução antecipada da garantia. Mas fora isso, eu acho que é um dos melhores movimentos, porque de fato você consegue caixa com alguma rapidez, muito embora os fóruns sejam fechados, os processos estão funcionando, os levantamentos estão ocorrendo, a gente tem conseguido tirar dinheiro, então isso, por exemplo, está funcionando super bem. Ótimo, e importante pontos de atenção, né, para não ser um tiro no pé, super importante. Sem dúvida, sim. E realmente o cancelamento da garantia, às vezes o FII é pago upfront, você perde um valor, ou, né, leva um tempo, você conduz duas coisas em paralelo, você quer substituir a fiança por um seguro, ou, né, nesse caso ao contrário, mas ainda assim para reduzir custo, e daí você fica com os dois instrumentos em paralelo, são pontos de atenção muito importantes. Acho que aqui eu já vou incluir a pergunta de um dos convidados, o Ivo Fischer. Ele primeiro pede para, acho que vocês já abordaram algumas, mas que tem algumas empresas que não têm recursos disponíveis para tratar com tax advisors, né, cada uma das análises, e estão precisando de ações rápidas nessa gestão de crise. Então, uma pergunta é se vocês têm tipo, uma lista, ou enfim, principais itens de oportunidades tributárias na indústria para aplicação imediata, né, com foco em caixa. Acho que algumas já foram citadas por vocês e vou emendar que também foi do Ivan, a questão de que, enfim, contexto que uma empresa está lá no limite financeiro realmente e chega numa situação de extrema necessidade, se ela chegar a não pagar o ICMS, PIS e COFINS, seria uma decisão catastrófica, né? Então, assim, resumo qual a opinião de vocês sobre a criminalização do contribuinte que não pagar tributos durante a crise do Covid-19. Posso iniciar essa resposta e aí eu peço para a Meli e para o Duval complementarem. Essa questão da criminalização do empresário em função de não pagamento dos tributos, acho que tem que ser colocado em perspectiva. Acho que a decisão do Supremo, que examinou a questão do ICMS, acabou sendo visto de maneira muito, muito ampla, e eu vejo comentários nessa linha com frequência. É importante frisar aqui, de início, e todo mundo prestar muita atenção naquela decisão, porque ela tem relação direta com tributos que estão relacionados nas notas fiscais, que estão indicados nas notas, que têm impacto no preço direto.
Então, essa foi um dos raciocínios para aquela decisão. Então, ela tem uma ligação direta com o ICMS, talvez com o ISS, porque são 2 tributos de nota. Fora isso, a gente não tem essa característica de você considerar crime o simples não pagamento de tributo. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, se tiver que tomar uma decisão de não pagar tributos, eu tentaria deixar por último ICMS e ISS e faria isso em relação aos outros tributos, especialmente aqueles que não envolvem nenhum tipo de retenção, porque não foi essa a visão que o Supremo teve em relação à questão da criminalização. Óbvio que a gente tem agora uma série de explicações também relacionadas ao Covid, mas sem ter que entrar nessa discussão, ou seja, outros tributos já estaria protegido em relação a esse tipo de acusação de qualquer forma. Em relação a teses específicas, é muito difícil, porque a gente, de fato, quando assessora alguma companhia, a gente se concentra muito de que setor ela é, quais as características que ela tem, as recomendações dificilmente elas são desse jeito, me dá uma lista de teses que eu vou tentar aplicar aqui, ou seja, não é assim que a gente normalmente funciona, mas uma dica é que as várias associações de setores estão dando, e eu tenho visto, elas estão dando dicas muito concretas sobre temas da sua indústria que podem ser objeto de disputa. E outra dica também importante é que todos os temas que estão, a gente vai falar um pouquinho logo em seguida aqui, todos os temas que estão sendo discutidos no Supremo nesse momento, são temas que as empresas têm considerado para poder fazer algum tipo de aplicação imediata, porque pode ser realmente algum quick win, ou seja, o Supremo está para definir uma questão, a gente já tem um indicativo de que o Supremo vai dar uma decisão favorável e essas listas estão bem indicadas. Um último ponto que eu queria mencionar aqui, que talvez seja a oportunidade do momento, a oportunidade do período Covid, é em relação à questão do PIS/COFINS. Tem uma série de despesas que foram realizadas pelas empresas nesse momento de Covid, despesas que a gente talvez não classificaria como creditáveis pelo PIS/COFINS, como, por exemplo, todo gasto feito com a remoção das pessoas para trabalharem remotamente, todas as medidas de segurança e proteção que estão tendo que ser aplicadas, uma série de coisas determinadas pelas áreas regulatórias, quando a empresa é regulada, que a gente talvez não classificasse como despesas creditáveis, que agora, como elas decorrem de uma determinação governamental via Covid, a gente está recomendando que as empresas tomem crédito do PIS/COFINS. Então, pode ser alguma coisa recuperável num curto prazo, até porque você consegue compensar PIS/COFINS no mês seguinte, então fica aqui uma dica específica. Mas a minha sugestão em relação à lista de temas, eu consultaria associações do setor, porque todas têm publicado isso, é muito difícil dar uma lista genérica, as empresas têm características muito distintas. Ótimo. Meli e Durval, alguém gostaria de complementar? Podemos seguir? Legal. Tem mais uma aqui Bem, se encontram nessa situação, você consegue sempre negociar com seus advogados, com seus consultores. Camila? Acho que eu estou um pouquinho atrasada, mas você pode sempre negociar com seus consultores para fazer trabalhos com honorários de êxito. Tudo vai da relação de confiança que você tem com seus advisors. Você pode pedir aos seus advogados uma lista de quick wins. Muitos advogados oferecem, claro, aqueles que já são parceiros do seu negócio, podem te ajudar com isso, porque eles também vão ter interesse em te ajudar. E na parte de gestão de caixa, você pode sempre negociar que esses honorários sejam pagos com os próprios créditos que vêm da tese que você discute. A ideia de Peroba de buscar via associação as teses que são aplicáveis ao seu negócio é muito inteligente também, porque aí você vai no ponto, você vai naquelas teses, você já elimina o tempo que você gastaria avaliando se aquelas teses são aplicáveis ao seu negócio ou não. Então, eu concordo com Peroba e dou essa ideia de negociar via success fees com seus assessores. Legal, ótimo. Entrando aqui numa próxima, do Bruno Smith, me desculpa, Bruno, a pronúncia, se estiver errado aqui, do W. Faria Advogados. Então, complementando a recomendação de usar tax advisors, o que acham do papel da tecnologia na geração de liquidez em tributos? O uso de ciência de dados para revisar o histórico tributário dos últimos 5 anos pode identificar ativos que estão ocultos em esfera administrativa sem agregar riscos à operação. É importante, como citado pela Meli, não entrar em riscos desnecessários. Acho que é um ótimo ponto trazido aqui para discussão essa parte da tecnologia, né? E daí eu até vou emendar
para vocês me ajudarem com a resposta, que é como a tecnologia pode favorecer as empresas na questão de compliance fiscal no geral. Meili, se puder começar respondendo, por favor. Para mim está cortando um pouco, não sei se é o meu sinal. Agora eu te ouvi. Sou eu ou Durval? Ah, tá bom. Vou responder muito rapidinho, porque aqui eu acredito que tem uma contribuição importante do Durval também, então vou ser bem rápida. Na minha opinião, a tecnologia é o tecido que permeia toda a função fiscal. Não há como você ser um bom gestor tributário se você não usa de forma eficiente os seus recursos tecnológicos. E a aderência ao compliance tributário é essencial para você mitigar riscos fiscais, e é por isso que para isso você precisa, além de conhecer bem a sua operação, conhecer bem o seu negócio, treinar bem a sua equipe, ter bons processos, você precisa também confiar na tecnologia, tanto no que você tem em casa, azeitar bem os seus processos, investir em ferramentas, investir em RPA, mas você precisa também saber o que é que o mercado tem a oferecer em termos de tecnologia que podem ser aplicáveis à sua função fiscal. E aí você tem que se fazer as perguntas certas. Sua área de tax, ela usa o que há de melhor disponível no mercado? Seu ERP está com a versão mais atualizada? Você usa todos os aplicativos, vamos dizer assim, ou todos os produtos, todos os softwares que são atrelados àquele ERP para poder melhorar a sua função fiscal? Seus processos estão totalmente automatizados ou há como melhorar, e os seus controles são efetivos, eficazes? E mais importante, a sua área fiscal tem um mindset de inovação e transformação? Então, essas perguntas têm que ser feitas pelo gestor fiscal para que a tecnologia atue a seu favor, porque crédito tributário, ou riscos fiscais, todas as noções que a gente tem, se você não conhece bem a sua operação e se você não investe em tecnologia, o seu compliance não será bem feito, e o compliance bem feito, ele evita perda de caixa. Então, eu acho que sim, a tecnologia tem um papel importantíssimo, aliado a um bom conhecimento da sua operação, como eu falei, e é isso que eu, como gestora tributária, além de buscar oportunidades, o que me deixa tranquila, de fato, é um compliance bem feito. É o que garante o meu sono. E porque parar de perder dinheiro também com erros que são bobos ou mitigáveis é muito importante também no seu dia a dia, e demonstra o valor da área de tax. Perfeito. Acho que aqui uma última pergunta, acho que é a última do chat, do bate-papo, pelo que eu estou vendo, e é perfeita para a gente, na sequência, fazer um fechamento dentro dos 5 últimos minutos que a gente tem. Também é a pergunta que vale milhões de dólares aqui, a gente quer ouvir os especialistas respondendo. Enfim, é sobre, primeiro, assumindo uma premissa de que a crise se encerra até o final desse semestre, ou pelo menos próximo disso seja um pouco de ponto de inflexão para o início da recuperação, da retomada da economia. Na opinião de vocês, como andarão os projetos de reforma tributária? Meili, se puder começar respondendo, e depois passo para o Peralba concluir. Eu não consegui ouvir sua última frase, Camila. A gente está falando de reforma tributária, opinião, eu acabei perdendo um pouquinho o sinal de vocês. Sim, na sua opinião, como seguirão os projetos de reforma tributária nesse contexto de incerteza do período que dura a crise e tudo mais? Bom, por agora o governo, acho que tem, sem entrar também em meandros políticos, que não é nem o foco aqui, nem do nosso evento, nem a cara do nosso instituto, me parece que o governo tem perdido muito tempo em tomar as medidas que são necessárias para poder conter a crise. A gente já estava nós já estávamos num contexto de ou desavenças ou desencontros das teses das reformas tributárias. A gente tinha vários projetos, várias propostas e nenhuma ia adiante, várias discussões em paralelo e tudo, então já estava difícil no momento
anterior, em 2019, de aprovação das medidas de reforma tributária, em que pese as discussões sempre vivas, sempre ativas. Acho que o governo precisa ser mais ágil em responder à crise no momento e para poder lançar as bases para uma discussão de reforma, não só tributária, mas também administrativa. Eu não acredito que vá, numa opinião muito pessoal, não acredito que a gente vá ter alguma medida de reforma tributária ainda esse ano, mas eu acho que a gente tem que aproveitar, nós como contribuintes, deveríamos aproveitar o momento para fortalecer as propostas ou contribuir com as propostas de reforma tributária e facilitar, para poder facilitar a sua discussão. Eu acho que como gestor tributário é a contribuição que a gente pode dar nesse momento e esperar que o governo entenda a necessidade de que sem uma avaliação da carga tributária no país, a gente não vai conseguir retomar o crescimento econômico no próximo período. Obrigada. Só complementar nesse aspecto, Camila, é muito curioso, porque a gente sempre examinou a reforma tributária sob a perspectiva de desenvolvimento econômico, né? Como incentivar as empresas da iniciativa privada, simplificando o sistema, etc. Como isso poderia impulsionar a economia. A gente, pela primeira vez, está vendo na pele, né, talvez na maior crise que a gente já viveu, como também um sistema mais simples ajudaria a gente combater do ponto de vista financeiro isso. Olha a dificuldade, quão descentralizado é discutir prorrogação de tributo, qualquer outro tipo de medida. Imagina se tivesse um comitê único cuidando de um imposto sobre consumo, em que pudesse soltar uma medida e aquilo valesse para o Brasil inteiro, em todas as suas localidades. Então, acho que fica mais claro que ter um IVA ou um IVA dual em substituição à maioria dos tributos que a gente tem sobre consumo é fundamental. Então, acho que a crise ajudou para isso, talvez para consolidar essa ideia de que se ter um sistema simples funciona para as empresas se desenvolverem, ele funciona ainda mais para momentos de crise aguda, porque o governo ele consegue agir com alguma rapidez, do jeito que a gente tem que discutir com cada estado, com cada prefeitura, com o governo federal, tem que alinhar todos os regimes possíveis que as empresas estão caracterizadas, só dificulta algum tipo de desenvolvimento nesse momento. Talvez o grande aspecto, de fato, é político. A gente tem alguma coisa especial que eu queria chamar a atenção. A gente tem pela primeira vez também na história um regime misto. Lá foi criada uma comissão mista de votação da reforma que teria um prazo de 45 dias para trazer o texto. A gente nunca viveu isso, não é assim que isso funciona no Congresso. Então, talvez pós-crise a gente possa ter chance de retomar isso e andar com alguma celeridade. É histórico um debate de reforma tributária numa comissão mista. Sempre ela ocorreu na Câmara, ela tinha que passar todas as fases para o Senado, etc. e tal, e é isso que todas essas fases fizeram com que o negócio pudesse não ir para frente. Talvez com um consenso maior, e isso ter sido colocado lá na comissão mista, possa permitir que a gente tenha algum andamento disso no momento que a crise der uma aliviada ou acabar. O último ponto, só para não perder esse aspecto que é relevante, eu te devolvo, mas muito rapidamente, eu queria, porque talvez a gente não consiga cobrir, eu queria só chamar a atenção de todos também para o papel que o Supremo vem realizando nesse momento. A gente não tinha julgamentos virtuais para o plenário do Supremo, a gente passou a ter, nessas últimas 2 semanas, certamente a gente teve mais temas tributários incluídos em pauta do que nos últimos, talvez, 4, 5 anos. Vários temas foram julgados, temas que estão agora sendo objeto de votação, e o governo vai colocar semanalmente mais temas. Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque ali já é um local para se identificar temas relevantes, e outra coisa, empresas que imaginavam que não iam ter nem desembolso de caixa, nem impacto no balanço, em relação a teses que poderiam demorar muito tempo para ter um desfecho, nós vamos ter desfecho de questões muito importantes em semanas. Está sendo julgado lá a questão de multa isolada em processo de compensação, tributação do ICMS, do software, se é ICMS ou ISS. A gente acabou de ter uma súmula vinculante aprovada sobre imunidade de bens ligados a e-books e leitores virtuais. A gente também tem agora a questão do ICMS, glosa de créditos, ou qual o local para se pagar ICMS em caso de importação. São tantos os temas que o Toffoli tem colocado na pauta do plenário para serem julgados, coisas que iam demorar anos. Ele está colocando semanalmente 4, 5 temas. E isso pode ter um impacto de balanço muito importante, porque se a gente tiver uma reversão de expectativa, os advogados vão mudar a classificação de risco dos casos e as empresas vão ter que, de alguma maneira, refletir isso nos seus balanços. Então, eu só queria aproveitar esses minutos finais para chamar a atenção em relação a esse ponto. Muito bom. Não, perfeito. Pessoal, acho que a gente está passando aqui um minutinho do tempo, conseguimos, né, abranger um conteúdo excelente para o período. Muito obrigada, Meli, pelo convite de moderação e estruturação do evento, né? Recebi aqui vários elogios, inclusive, pelo chat do nosso bate-papo. Obrigada, Perob Durval.
Obrigada pelos que fizeram as perguntas. E nós aqui no Instituto ficamos à disposição, né? Geralmente, bom, essa gravação fica no site, tem também depois um artigo publicado com o resumo do conteúdo abordado. E, Meli, se puder fazer a consideração final, enfim, agradeço mais uma vez todos, um ótimo dia e se cuidem. Agora, como líder da comissão, gostaria de agradecer a participação de todos, a Camila por ter aceito o convite de moderar, a Peroba, Durval, que já participaram de outros eventos antes e apoiam as iniciativas do IBEF. Eu agradeço a todos e agradeço também a audiência por ter participado e ter mandado perguntas, e obrigada a todos pelo apoio e boa sorte na gestão da função fiscal. Grande abraço a todos. Obrigada a todos, pessoal. Um abraço, Bom Camila. dia. Tchau. Tchau. Abraço a todos, gente. Oi, pessoal, eu não sei se vocês me ouvem ainda, infelizmente. Sim. Obrigada, Durval. Acho que a gente te perdeu aqui. Um abraço, hein? Obrigada. Um abraço, tchau. Um abraço, até logo. Obrigado.